Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do Resgatando, o programa do Jornal da Cidade que destaca o patrimônio histórico e a preservação da memória. Do meu lado, Rafael Henrique, co-apresentando o programa, onde hoje vamos falar sobre um tema muito importante em Poços de Caldas, possivelmente o carro-chefe da nossa estância perante o Brasil e o mundo, que são as nossas águas, né, Rafael? Isso, João. Então, hoje a gente vai falar que seria o maior patrimônio que a gente tem na cidade. Exatamente. Que é nossas águas. É muito importante para a preservação, né? Então a gente vai falar um pouquinho do passado, né? Que a gente tinha. Primeiramente, como foi descoberta as águas, né? Isso. Mas antes de falar disso, dessa parte descoberta, né? A gente tem que um ponto importante que é por causa das águas. Ela foi essa atração, né? Que muitas pessoas vêm para Poços por causa dessa sulfurosa, né? Sim, sim. Então, a nossa água de Poços de Caldas... Tô tomando uma aguinha. Claro. A água de Poços é muito boa, né? Zero sódio, é uma água muito bem tratada aqui em Poços. Né? Exatamente. A água mineral Poços de Caldas é zero sódio, né? Ela tem ali a venda ali na sede dela na Rua Piauí, tem também os fontanários que a pessoa pode tirar gratuitamente, né, o Rafael? E a gente até já falou no programa anterior a respeito dessa questão. É só ir no supermercado comparar com o rótulo de outras águas, né? A água mineral Poços de Caldas tem zero sódio, as outras águas têm ali um percentual de sódio, né? Mas não se compara com a nossa, né? Então vamos falar assim, por que a água é tão famosa? Por causa de ser sulfurosa, né? Isso foi devido a gente sempre fala que tem um vulcão em origem Poços, vulcânica, né, de Poços de Caldas, mas na verdade não era um vulcão em Poços, né? Na verdade era uma caldeira vulcânica que a gente tinha, como a gente tem aqui nessa ilustração, né? Sim. Que tem ali no Museu Histórico. Eram vários pequenos vulcões que tinha na região, né? Que é a região que a gente tem toda aqui, né? Não só Poços, mas em Andradas, Águas da Prata e toda essa região. Eram várias caldeiras ali, né? Era uma região vulcânica, né? Isso. Mas para o pessoal entender melhor essa questão da caldeira, né, Rafael? O que seria a caldeira? Vamos dizer assim que Poços de Caldas, ela está localizada na borda. Na borda de um eventual vulcão que existia aqui. Eu acho que fica mais fácil, né? Que caldeira é um termo mais técnico, né? Talvez a pessoa não consiga visualizar, mas vamos dizer assim que ela está na borda do vulcão, ou seja, aqui, esse local onde tem a nossa cidade aqui, cercado por montanhas, né? Que a gente às vezes chama carinhosamente de o céu entre montanhas, né? Não é a boca do vulcão, né? Isso, então. É simplesmente uma caldeira vulcânica, né? Que Poços de Caldas fica localizado, o Rafael aí citou casos aí de Caldas, Pocinhos do Rio Verde, toda a região, né? Águas da Prata, que são cidades ali também famosas por conta da questão da água, né? E a água é que trouxe a fama estadual, nacional e mundial para Poços de Caldas. E isso era muitos e muitos milhões de anos, né? Sim. Mais de 900 milhões de anos. Então, a caldeira vulcânica ela foi desativada, né, com o tempo. E as placas tectônicas mesmo já não estão nem na região do Brasil, estão lá para a parte do Oceano Atlântico e tudo mais assim. Então, diz até que está perto do Japão até. Entendi. E do Oceano Pacífico. Então as placas tectônicas foram movimentando com o decorrer dos anos, né? E então não tem essa chance de voltar ativo, né? Pode voltar, mas daqui a mais milhões de anos, né? Ninguém vai estar vivo até lá. Eu tô lembrando agora, Rafael, você está citando o caso aí de uma possível volta do vulcão. Eu estou me recordando agora que em 1992 surgiu um boato de que o vulcão de Poços entraria em erupção novamente, né? Eu, se eu não estou enganado, foi dito aí num programa de TV do SBT, se eu não estou enganado também, parece que foi um programa da Hebe Camargo, alguém foi lá e falou que o vulcão poderia voltar à ativa. E, coincidentemente, foi aí num período próximo ao Carnaval. Tanto é que o enredo da Sacipô daquele ano foi sobre o vulcão. E o último carro alegórico da Sacipô, naquela época os desfiles eram na Praça Pedro Sanches, não ali na Francisco Salles, como até então era antes do início dessa gestão. Eu assisti o desfile e era um carro muito bonito da Sacipô, né? Ele soltava, em vez de lavas, né, soltava confetes e serpentinas, né? Então, assim, foi um carro muito legal. A Sacipô, evidentemente, foi a campeã do Carnaval naquele ano, porque ela é a maior campeã do Carnaval em Poços de Caldas, e foi lembrado essa questão do vulcão. Assim, interessante. Essa eu não sabia, né? Não sabia. Então,
Mas assim, né, como eu falei, né, as placas tectônicas dessa região que tinha de poços está muito longe, né? Então a chance disso acontecer é mínima. Apesar que a gente teve alguns abalos sísmicos, né, recentemente, sim, quase todo ano está acontecendo, sim, né? Sim. Mas segundo os geólogos, né, que nem o meu amigo aí, o Hélio Scalvi, né? Uhum. Ele falou já que não tem a ver uma relação com o vulcão, na verdade. Sim. Talvez esses abalos sejam em relação de outros tipos de coisa. Talvez até com o crescente número de prédios aqui na cidade, sim, pode interferir nisso, né? Então acaba tendo esse abalo sísmico, mas não seria o vulcão. Então, o Rafael, você está citando a questão aí das placas tectônicas e tudo mais. Eu estou me lembrando assim, que eu já li num livro de geografia falando que a cadeia geológica de Poços de Caldas é a terceira mais antiga do Brasil. Então... Você vê assim que Poços de Caldas, antes evidentemente de se chamar Poços de Caldas, essa área que já era muito antiga, já existia, né? Isso. E a gente tem que lembrar que o próprio nome da cidade já faz uma referência à questão das águas sulfurosas, né? Poços de Caldas, né? Ou seja, as águas quentes, né? Isso. Então, e aí com o passar dos anos, né, as águas sulfurosas, por causa do vulcão, ela tornou-se, né, uma atração que as pessoas vieram para cá, uhum, e inclusive teve estudos, né, do Mário Mourão, né, sim, e também o Pedro Sanches, né, o mais famoso, né, o médico de Poços de Caldas, que fez os estudos, né, das águas sulfurosas. Mas antes mesmo do Pedro Sanches, a origem de fato das, né, águas, na, né, origem mesmo, né, as águas de Poços já eram bem mais conhecidas até antes, por causa que vinham para cá, né, os caçadores e tudo mais, uhum, e um deles mesmo foi o Bandeirante, né, que foi praticamente o primeiro morador de Poços de Caldas, que o nome dele é Inácio Preto de Moraes. Ele era um bandeirante até de Jacareí, uhum, que é a cidade do Vale do Paraíba, quem não conhece, né, ela foi fundada lá na década de 1600, né, e mesmo assim ela é uma cidade ali que hoje em dia ela tornou-se pequena, né, uhum, ali no estado, ali no Vale do Paraíba, né? Tanto que antigamente a cidade até onde eu vim, né, São José dos Campos, sim, ela chegou a ser uma aldeia de Jacareí, né? Hoje em dia Jacareí, São José dos Campos cresceu tanto, né, que é que nem no caso de Poços de Caldas, né? A grosso modo é a relação Poços de Caldas e Caldas, né? Caldas é a cidade-mãe, né? Então... E Poços de Caldas depois, com o passar dos anos, com o desenvolvimento, se tornou muito maior do que Caldas. Mas Caldas em extensão territorial é maior do que Poços. Então, então foi do mesmo jeito, né? São José dos Campos ali também, que teve bastante os bandeirantes que acabou encontrando, né, a região de São José dos Campos. E São José dos Campos cresceu bastante. Eu mando até um abraço até para o meu amigo aí, o Edu Santos, né, que ele fez o Resgatando São José dos Campos, que até me inspirou a fazer o Resgatando Poços aqui, né? Entendi. Meu irmão também, o Marcos Levi, que faz um trabalho lá em São José dos Campos. E Jacareí, então, foi, né, o Inácio Preto veio lá de Jacareí, sim, e quando ele chegou aqui em Poços de Caldas, na região que não era nem Poços de Caldas mesmo, né, era chamado... Não existia cidade ainda, né? Isso, era a região de Caldas mesmo, uhum, como você disse. Ele veio aqui e então ele começou a fazer pontes, ele começou a construir algumas coisas, fez algumas melhorias até na parte do rio e tudo mais, assim, sim, né? E começou a habitar ali, né? Alguns moradores, né? Amigos dele e tudo mais. Então foi o primeiro morador, Inácio Preto. E ele acabou sendo expulso, né? Pelas autoridades de Ouro Fino, uhum, até com violência. Eles começaram até de retirar as pessoas que estavam ali banhando nas águas ali, foi retirados, né? Foi um relato até que a gente tem aqui no livro de News, do Botelho Legário, né? Que ela fala sobre isso. Então, foi o primeiro amador e foi expulso. Mas aí ele começou até a habitar ali também na região ali na Ribeirão das Antas, né? Sim. E depois... mas acabou sendo expulso. Mas daí foi, né, sendo habitado, né, por outros moradores, né, que vieram para cá, os caçadores que encontraram também as águas sulfurosas, né, uhum, e então daí, a partir daí, a Poços de Caldas foi crescendo, foi virando vilarejo, foi crescendo, né, então a gente tem depois que o Pedro Sanches que fez o estudo, né. E teve também, que a gente tem que lembrar,
o Coronel Agostinho Junqueira, né? Isso. Ele também teve um papel fundamental na fundação de Poços de Caldas, né? Quando ele cedeu, né, a área territorial para as Sesmarias, consequentemente foi se desenvolvendo, inclusive o Coronel Agostinho Junqueira dá nome à Praça de São Benedito. Então, e aí depois foi sendo construído balneários e tudo mais, né? Que é um balneário que a gente até falou várias vezes aqui nos outros programas anteriores, né? Que é o antigo balneário Pedro Botelhos, que ficava no hotel da empresa balneária, né? Então, que foi feito praticamente por Dom Pedro II quando veio inaugurar a estação Mogiana, né? Então, o Poços de Caldas foi crescendo, sendo conhecido pelas águas, né? E é muito importante para a nossa cidade manter isso, né? A questão das águas, a estação de curas, realmente, Poços de Caldas consolidou esse papel dela, principalmente ali a partir da década de 20 do século passado, né? 1920, ali, que realmente Poços de Caldas virou um destino turístico, né, Rafael? Isso. Né? De estação de cura. A gente tem registros históricos aí de diversas personalidades, principalmente do Rio de Janeiro, né, que vinham para Poços de Caldas fazer o tratamento aqui. A gente tem, por exemplo, aí João do Rio, né, que é um grande escritor do período, vinha fazer tratamento aqui, escreveu várias crônicas sobre Poços de Caldas, né? Então as pessoas vinham, como você disse, do Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro era, né, a capital, né? Então o pessoal vinha para cá, né? O Dom Pedro veio para cá, não foi à toa, né? A partir do momento que ele inaugurou o trem, né, das pessoas ia lá do Rio de Janeiro, pegava o trem e vinha até chegar aqui. A gente até falou em alguns outros programas, a gente está falando sempre, usando essa analogia do carnaval com Poços de Caldas e águas, né? Eu até lembrei de um enredo, né, do bloco Nostalgia, né? No começo dos anos 90, que falava, né, sobre os banhistas, roletreiros, né, que chegavam aqui para Poços de Caldas via trem para jogar nos cassinos e fazer tratamento nos balneários, né? Na nossa estação de cura, né, que era chamada na ocasião. Então, e só para a gente finalizar esse primeiro bloco, né? Quero só mostrar aqui um relato que a gente tem aqui do livro do Mário Seguso, né? Que é o famoso livro dos Admiráveis Italianos de Poços de Caldas, de 1884 a 1915, né? Que é Poços de Caldas, como a gente falou até no programa, que a gente falou sobre os nomes de que poderia ser de Poços, né? Os subtítulos, né? Sim. Poços de Caldas também chegou a ser conhecida, né? Lá em 1895, no relato que tem aqui de Antônio Lamotta, que vindo de Nápoles, chegou a Poços de Caldas no ano de 1895, cheio de entusiasmo e atraído pelas informações obtidas de que a cidade era feita à semelhança da cidade de Vichy. A famosa localidade termal situada na França. Então, Poços de Caldas já foi até a Vichy brasileira, né? Poços de Caldas, assim, se a gente for comparar ali com a Europa, por exemplo, pelo menos dois locais a gente pode fazer assim, uma certa analogia. Vichy na França e Caldas da Rainha em Portugal, inclusive Poços de Caldas e Caldas da Rainha são cidades irmãs desde o começo da década de 2000. Isso, então. E Vichy, eu acredito assim que Poços poderia até tentar ter esse subtítulo de realmente Vichy brasileira, porque ela tem várias partes que são parecidas. Você pode ver algumas comparações aqui, ó. Tem o trenzinho aqui em Poços e lá tem o trenzinho também. Tem em termos, né? Tem o trenzinho que passa na praça, não o trem de verdade. O trem é isso aqui. Então, e tem cassinos, lá também tem cassinos, tem o hotel famoso, né? O Palace Hotel aqui, lá também tem o Palace. Então, várias partes, né? Ribeirão, Represa e tudo mais, então várias partes que tem lá e aqui também tem diferente, não é a mesma coisa, claro, mas vamos dizer tem que a tem inspiração, coisas, né? Porque naquele período lá, a Europa era a grande inspiração para as cidades brasileiras, né? E Poços de Caldas não ficou atrás, né? E só para a gente concluir esse bloco, Rafael, você leu o título aqui do livro, ó, do seu Mário Seguso, Os Admiráveis Italianos de Poços de Caldas, 1884-1915. A gente não falou o mais importante, Poços de Caldas foi fundado em 1872. Isso, né? Você quer concluir antes da gente ir para o intervalo? Que foi até, a partir do momento que ela foi, né, fundada, a cidade, né?
Mas as águas já era conhecido bem antes. Ah, sim, né? Não, a fundação oficial, né, do município. A cidade ficou conhecida pelas águas termais, mas as águas termais já eram bem mais famosas. É isso aí. A gente vai fazer um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí não. Não é difícil perceber que o conforto e a segurança das cidades passam pela energia elétrica das linhas de transmissão. Elas levam energia elétrica segura para grandes e pequenas cidades em todos os cantos do Brasil. Na seca, uma simples limpeza de terreno pode acabar em incêndios sem controle que podem causar interrupção de energia. Você pode colocar sua comunidade em risco grave e deixar cidades inteiras sem energia. Fique ligado, não seja o causador de um incêndio e caso veja algum, avise aos bombeiros. Ligue 193. E aí, pra onde você vai depois daqui? Quer uma dica? A gente tem várias. Viaje pelo Brasil e descubra o país que inspira nossos craques. Vá até a Praia do Forte, um vilarejo cercado de verde, sede do projeto Tamari de piscinas naturais de águas transparentes. Tudo isso a menos de 100 quilômetros de estrada de Salvador. Descubra Morro de São Paulo, um dos destinos campeões de turismo da Bahia. Situado na ilha de Tinharé, um lugar perfeito para todas as tribos. Para quem quer festa e para quem quer apenas relaxar. Conheça Itacaré, na famosa Costa do Cacau. Com uma rede hoteleira para todos os gostos e excelente estrutura turística. Curta mais sua viagem. Aproveite essa experiência por completo. Espetáculo dentro e fora de campo. Vá além do futebol, viaje pelo Brasil. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Voltamos com Resgatando nesse bloco final do nosso programa de hoje. A gente vai falar sobre fontes de água aqui em Poços de Caldas. São várias fontes, hein? São várias fontes. Então, como a gente falou no bloco anterior, né, sobre Vichy, e posso ser também a Vichy brasileira aí, né? Um ponto principal que a gente tem entre a semelhança entre as duas cidades é que Poços de Caldas e Vichy, lá na França, são uma das únicas no mundo que tem água sulfurosa fria. Que a água sulfurosa é sulfídrica, né? Então, porque água sulfurosa fria é raridade, né? Porque geralmente elas são quentes, né? E mesmo a quente não é tão comum, né? Porque às vezes as pessoas podem confundir água sulfurosa com água quente. Aqui em Poços de Caldas, a água é quente, mas ela é sulfurosa, não é simplesmente uma água, né, com alta temperatura, né, Rafael? Isso, então. Isso aí que a gente tem que sempre reforçar, para a gente ver como é que Poços de Caldas é uma cidade especial, né? Então, e para começar, né, falando das fontes aí, um dos principais, que nem o que eu estou falando, é a fonte Sinhazinha, né? E a fonte Sinhazinha foi muito conhecida pela cidade, muitas pessoas vieram para cá até para poder usar ela, né? Só que hoje em dia ela está ali no Fontanário Antônio Rubo, né, que fica em frente à prefeitura. Sim. Esse fontanário, ele tem 3, né, fontes ali. A primeira, que fica do lado direito, né, é a fonte Sinhazinha. É uma fonte radioativa, né, uma fonte medicinal, tanto que não é uma fonte que para as pessoas ficarem tomando água, né? Sim. É mais para um tratamento médico. E, então é uma coisa até que devia ter indicado ali melhor sobre isso, mas não tem muita informação. Não tem essa indicação. E infelizmente, do jeito que ela está hoje em dia, ela está até pouca quantidade, você vê que ela está saindo bem pouquinho, né? Na verdade, Rafael, só para a gente fazer uma retrospectivazinha sobre a fonte Sinhazinha, originalmente ela ficava localizada ali na Rua Pernambuco, ali próximo ao fórum, né? Ficava ali num imóvel ali, inclusive ficava aberta, né, para o público, né? Quem quisesse podia entrar, podia tomar água e tudo mais. Depois, eu não sei o que aconteceu, fecharam, eu não sei se o imóvel era de um particular, o que aconteceu. E aí,
ocorreu essa mudança aí da fonte, né? Teve um outro fato aí também que pode ter influenciado aí nessa questão da redução aí do fio de água aí que o Rafael citou agora há pouco, a construção de um supermercado em frente ali, né? Isso aí, segundo ponto, pode ter prejudicado o lençol freático ali naquele ponto. Que a captação cidade, né? Ficava exatamente onde estava o supermercado. Porque era feita a captação ali nessa região, só que ela era vendida ali, estendida e vendida ali na Pernambuco, como você disse, né? Que é só para a gente ver aqui, né, antigamente, como era vendida, né? Na rua Pernambuco, e hoje em dia está, né, nesse local aqui. Então, a captação era feita ali no supermercado, né? Então, foi feito muitas alterações, né? Sim. Foi estendida ali para ser no Fontanário, mas ela está, né? Alguma coisa está interferindo nela. Então, precisava alguém fazer alguma inspeção nela, ver o que está acontecendo, se ela está realmente saindo a água de acordo com, né, a água sem azia mesmo, ou se ela pode estar sendo alterada, alguma coisa, né? Esse assunto aí, Rafael, você está falando de ser cobrado esse assunto, eu estou me lembrando assim, que o vereador Paulo Tadeu ele já fez algumas cobranças na Câmara Municipal a respeito das condições desse fontanário ali, o fontanário da Sinhazinha, justamente citando a questão da água sulfídrica, né, que seria a água sulfurosa fria. E a gente tem que também destacar, Rafael, naquele pedaço, para você ver a importância histórica, não só a fonte Sinhazinha, o próprio prédio da prefeitura, e ao lado ficava o antigo cassino Teatro Politeama. Isso, Politeama. Né, que foi depois demolido ali nos anos 80, se eu não me engano, então, ali depois virou uma área de estacionamento, o próprio supermercado ali também, não sei se pegou uma parte dele. Ao lado dele ficava o Grande Hotel, né? Também. E o Grande Hotel, ele tinha ali, né, a fonte Sinhazinha era até usada para banho, até no Grande Hotel, né? A própria Casa Carneiro ali também, que é um outro prédio nos arredores ali, inicialmente foi concebido para ser o mercado municipal, né? Isso. Então, assim, a Casa Carneiro ali na esquina ali da Assis com a Francisco Salles é um outro prédio histórico ali, naquele quarteirão ali, de grande importância para a história do nosso município. Então, a gente pode até falar mais num próximo programa sobre todos esses prédios aí. Podemos falar. Mas ali no Fontanário da Antônio Rubo, né? Além da Sinhazinha, também tem a fonte de Dona Amélia, né, que também é medicinal, fica lá do lado esquerdo. Então a gente tem duas águas medicinais ali, e somente a que fica no meio, que é a fonte, que é uma fonte mineral, José de Jacob. Eu pensei que chamasse Esaú e Jacó, pra ser sincero, Jacó. Falha minha, né? A fonte Jacó. Então, mas a única que está no meio ali que é mineral, que as pessoas podem tomar água à vontade, as outras são medicinais. Então, entendi. Como o Rafael disse ali, se tem alguma orientação ali, não está tão visível, né? É porque o Fontanário, ele tem um formato muito artístico, ele quiseram fazer de uma forma, né, que foi até, né, o arquiteto, né, o João Neves Toledo, né, que fez, né, ali o Fontanário, né, todo aquele formato artístico, que era para poder lembrar o Politeama, como você disse, que foi demolido, né? Sim. Você vê que a gente tem ali essa parte, né, da esquerda e direita ali, onde tem escrito ali, que era o que fazia referência aos outros pilares que tinha antes do Politeama, né? Entendi. Então ali tem a descrição, mas ele está muito artístico, talvez isso as pessoas não estão reparando, né? Eu acho que aquela placa até tinha sido roubada, não tinha? Roubada não, furtada, né? Tinha uma placa ali atrás, eu acho que citando. A prefeitura eventualmente ao longo dos anos também já fez a substituição porque foi vandalizado. Mas eu acredito que talvez na própria fonte, você tomar água, podia ter indicações, isso aqui é medicinal, outra coisa. Poderia ter. Ficaria melhor, né? Senão a pessoa simplesmente está com sede, para ali para tomar, e como o Rafael lembrou aqui, algumas das torneiras ali tá só com fio de água, então a pessoa às vezes vai na torneira que tem mais água achando que é tudo a mesma coisa, né, Rafael? Então, vamos falar das outras fontes? Tem várias fontes aqui para a gente destacar. A próxima é a fonte Dom Pedro II, é uma das mais conhecidas de Poços de Caldas, localizada ali na Praça dos Macacos, é uma água foi chamada até, era chamada antigamente de estabelecimento Macacos, que a gente tinha um prédio ali, né, que foi demolido, infelizmente, né? Sim. E ela até localizada no outro local, como vocês podem ver aqui, quando foi feita a captação da água, a gente tem todo esse buraco que o pessoal tá ali, né? Mas a gente vê a pontezinha ali, que é a que parece de madeira, né? Então, quando foi feita a captação aqui,
E agora, né, a gente tem a fonte ali que é muito usada, como você disse, a gente tem até outras fontes ali em volta também, né? Muitas delas estão até desativadas, Sim, né? tem. Mas ainda pode ser usado ali. E tem gente que acabou até usando para várias coisas ali, só usa para lavar o pé e tudo mais. Tem gente que acabou até tomando banho. Né? Exatamente, não é o uso apropriado. Né? Mas ali também as pessoas é bom, como ela é medicinal, ela tem que ser usada mais para pele, né? Sim. Lavar a mão, mas se a pessoa toma água ali também, pode acabar até dando dor de barriga, né? Você ficar tomando não é uma água recomendada para o consumo, apesar de que nada impede, né, de se tomar um pouquinho, não vai fazer mal. Logicamente que você não pode em excesso, tomar em excesso aquela água lá que ela não é para essa finalidade, né? E tem ali do lado ali o próprio balneário Mário Mourão, né? Isso, que ele funciona ali também com banhos, né, termais, né? Ou seja, seria um complemento das termas Antônio Carlos, né? Então, a gente tem que lembrar também, Rafael, é muito importante, a questão de que o balneário ele é administrado pela prefeitura, né? E as termas Antônio Carlos voltou a gestão dela para o governo do estado. E se todo o complexo ali também já é um patrimônio tombado, né? Sim. Então ele deve ser bem preservado. A última grande reforma ali que a Praça dos Macacos recebeu foi na gestão do prefeito Luiz Antônio Batista, inclusive o próprio arquiteto aí, João Neves, que concebeu o projeto arquitetônico dessa reformulação da praça. Isso. E a gente tem vários outros, né? A gente tem a fonte Monjolim, que também o pessoal pode... É, né, outra água medicinal, né? Mas o Monjolim ali, muitas pessoas vão ali pegar a mesma água ali, porque é mais então, mas às vezes as pessoas não sabem também, porque a água do Monjolinho ali, ela é recomendada para quem tem problemas renais. A gente até falou isso aí num programa anterior, se eu não me engano foi aquele programa do inverno que a gente falou. Algum desses últimos programas do Resgatando, a gente destacou essa questão. A água do Monjolinho não é uma água assim também para se consumir assim como se estivesse tomando água mineral, é uma água também medicinal, né? Tem a placa lá, quem vai buscar água lá é só ler lá que vai ver essa questão das propriedades medicinais dela, principalmente para quem tem pedras nos rins, problemas renais e por aí vai. Outra fonte, Rafael. Tem a famosa fonte dos Amores, né? Uma das mais famosas, né? Que é o que mesmo que é onde tem o sódio zero, vendido, né? isso. Que é onde tem a água mineral sódio zero ali na fonte dos Amores ali, onde fica a própria empresa municipal, né? E tem a estátua, né, do Júlio Starassi, né, que é o italiano que fez, né, várias esculturas aqui em Poços, inclusive no Minas do Brasil, que tem ali no Palace Hotel, né? Que antigamente ficava lá na Praça de Getúlio Vargas. E a própria, aquela escultura que tem ali no hall de entrada das termas. Né? Isso, então. Tem mais alguma outra? Eu não lembro, eu lembro dessas três só. Então ali, lá na Fonte dos Amores, na verdade, ela tem várias fontes lá, né? Sim. Quando a pessoa entra, já vai tendo vários. Só que muitos também estão passando por estar desativado no momento, né? Sim. Eles tem que passar por uma reativação. Às vezes foi por causa que talvez depredado, alguma coisinha, desativaram, né? Talvez ela esteja funcionando, mas só está mesmo desligada, né? Entendi. Então, mas é preciso, né, tomar um cuidado, porque uma vez que eu fui em uma das fontes ali, ó, colocaram até latinha de cerveja, ele está usando como um lixeiro. Não dá. Então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Aí mais uma fonte, aí você está falando em fonte desativada, a próxima da nossa lista que é a fonte do Leãozinho, ali na fonte Pedro Botelho, na praça Elisiário Junqueira, ali do lado das termas Antônio Carlos, é uma fonte que eu acho que não está nem saindo mais água, né? Então, a fonte Leãozinho, né, é muito triste. Secou, Foi mais ou menos em 2016 que ela ficou desativada, né? Ela funciona, só que o problema é que ela está desligada também por causa de ela estar recebendo muito vandalismo, depredação, né, que aconteceu nela. Sim. Então, a ideia que eles têm, né, no Conselho de Patrimônio com DEFAT é talvez trocar ela, né, colocar a original no museu. Sim. E colocar talvez uma réplica ali para poder reativar. Mas muita gente é contra isso. Né? Esse assunto aí já foi conversado também em outras ocasiões. Eu acho que, se eu não me engano, o vereador Álvaro Canhani já chegou a sugerir a questão da troca, né? Então, a troca ali daquela peça de mármore, né? Colocar uma em substituição. Mas ali, né, mesmo, a gente tem outras fontes ali em volta que está funcionando. Mineral, a gente tem uma ali do lado, né, que as pessoas podem tomar água ali. E tem também a fonte Pedro Botelhos ali também, que quando foi feito, né? Sim. Nessa foto antiga aqui mesmo, vocês podem ver quando foi feita a captação, né? E a Pedro Botelhos mesmo era a fonte que ficava ali no balneário antigamente, né?
quando o Dom Pedro veio. Sim. Que era uma fonte muito quente, que eles falaram até que era uma fonte mais quente que o inferno, né? É onde surgiu a lenda, né? Tem uma Isso, lenda aí, né? Uma origem diabólica, né? Que porque o Pedro Botelho mesmo é o nome do diabo que fala. Faz uma questão aí de enxofre, água quente, inferno. Inclusive, está até aconteceu em Poços agora aí nesse mês de julho, o turismo em cena, né? Isso. E um dos passeios ali tem como encerramento ali das apresentações essa lenda, né? A lenda do... Como é que chama ali? Lenda... tem lenda, é no Fontanário Pedro Botelho, mas tem um nome ali que agora me fugiu, mas destaca essa questão, né, da origem diabólica da água por conta da questão do cheiro, né, da temperatura, né, e tudo mais. Porque é uma fonte muito quente que a gente tem em Poços, né? Isso. Próxima. E a gente tem também, né, a Fonte das Rosas, né? Fonte das Rosas, qual que é a Fonte das Rosas? Aquela que... Na Caldense? Isso. Na praça, ali é a Praça Brasil, né? Praça Brasil. Praça Brasil, conhecido também como Fonte das Rosas, tem um fontanário ali do lado, né? Isso. Onde inclusive está a estátua aí do Mauro Ramos de Oliveira, campeão brasileiro pela seleção brasileira na Copa, né, de 62 no Chile. Isso. Logo atrás ali da estátua do Mauro Ramos tem aquele fontanário, né? E a próxima, Fonte Luminosa. A Fonte Luminosa, né? Ela é mais as pessoas mais para uma coisa mais artística, né? Não é uma água para se beber, mas é para admirar esteticamente mesmo. Ali no Parque José Afonso Junqueira, atrás do Palace Hotel e do Palace Cassino. Tem a fonte Martinico do Prado, né? Que é a que fica do lado do Palace Hotel, né? Pela entrada que a gente tem perto do teleférico ali, né? Isso. Ali, ali bem do lado ali entre o teleférico e o Palace Cassino. Água mineral mesmo. Né? Água mineral, isso. Tem a fonte Santa Terezinha, né, que fica ali do lado do cemitério, né? Também, isso. Que as pessoas ali podem tomar água ali também. Isso. A gente tomou até bastante água naquela ali, quando estava fazendo as trilhas. Né? Caminho, né? Ali é caminho. Isso é legal. E a Fonte Santana, né, que é o Hotel Nossa Senhora, que na verdade hoje em dia as pessoas não têm acesso, né? O Hotel Nossa Senhora Aparecida é ali também em frente a estação de teleférico na Francisco Salles. Foi bem na esquina ali com a Mato Grosso. Com Mato Grosso. Esquina da Francisco Salles com Mato Grosso. Tem próxima Fonte Fraia. Fonte Fraia também fica bastante lá no conhecida, né? Fonte Fraia, né? O famoso casarão que a gente teve ali também, várias novelas que foi filmado ali também, né? Há alguns anos, inclusive, a fonte funcionou de forma comercial, né? Vendendo águas Fraia. Isso, né? Isso, tinha lá água Fonte Fraia. Hoje em dia ela está ali até, né? Eu não lembro se já compraram o terreno, mas parece que está até vendo ali. Eu não sei, eu acho que está desativado. A empresa parou, né? As atividades, né? Não está fazendo mais. E a última fonte aqui que a gente quer destacar, na verdade, é a mesma situação da Fonte Luminosa. É a fonte do Complexo Aquático Vereador Eduardo de Paiva. Se falar, ninguém sabe onde fica, mas é num ponto super conhecido aqui em Poços de Caldas, que é ali, naquele entroncamento ali da Praça Pedro Sanches, com o final da Prefeito Chagas, em frente à Câmara Municipal, em frente ao edifício Bauxita, em frente às termas, fica ali naquela confluência ali. É um fontanário ali também. Bastante, ele é bem artístico, né? É um fontanário artístico, ele tem uma arquitetura... A iluminação dela e tudo mais, né? As pessoas, quando vem, tem de noite ali, tira foto ali também, fica bastante bonito. É uma prática até que o pessoal costumava usar de forma... para vandalizar, jogava sabão em pó, detergente nessa fonte, aí gerava ali uma série de espuma, né? Mais recentemente a gente teve um episódio aí de um youtuber que teve aqui em Poços de Caldas e colocou um capacete verdade, e pintou o capacete em cima do fontanário. Então assim, a repercussão foi tão ruim, foi negativa, né? Ele precisou ir lá por conta própria e fazer a limpeza. Eu acho que até se a gente chegar ali perto do local, que fica bem numa das quinas, você vai poder ver um pedacinho do verde ainda lá que ele usou na tinta. Ele fez isso também, pelo menos ele foi lá recuperar, né? Mas ele foi lá por conta da repercussão. Ele começou a ser muito criticado. No YouTube, principalmente, ele tem um canal no YouTube, ele postou, né, as imagens lá e quem é de Poços caiu matando. Né? É um patrimônio público, né, vamos dizer assim, né? Então ele tem que ser cuidado. Você não pode fazer uma coisa dessa, né? Senão acaba virando festa também. É isso aí. Encerramos mais uma edição do Resgatando. Semana que vem, quarta-feira, a partir das 8 da noite, estamos aqui de volta na página do Jornal da Cidade no Facebook. Se você quiser ver algum programa Resgatando
que a gente já apresentou aqui, eu e o Rafael, entra no nosso canal lá no YouTube, digita Jornal da Cidade Digital no campo de busca, você vai cair no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, tem todos os programas lá, com muitas curiosidades de forma didática sobre Poços de Caldas, né? Isso aí. Siga lá, gente. Até lá.